O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estuda sancionar 3 ministros do STF com a Lei Magnitsky, que impõe restrições que vão do uso de cartões de crédito a transações em dólar. Morte financeira, é isso que a Lei Magnitsky pode causar contra ministros do STF. E o que vem da imprensa agora, principalmente do jornalista Paulo Capelli, do jornal do Metrópolis, é que a Lei Magnitsky está próximo de ser que vai ser colocada contra o ministro do STF e que 3 ministros do STF são alvos desta lei. E o alvo principal seria o ministro Alexandre de Moraes, o alvo principal. E que depois, dependendo aí das circunstâncias, outros ministros podem ser sancionados. Esta lei Magnitsky, que outrora já foi muito falado pelo Eduardo Bolsonaro e por outras pessoas, deixou até jornalistas da Globo agora com cabelo em pé. Natuza Neri, que também é jornalista da Globo News, falou sobre essa questão, que sim, eles também estão temendo que essa lei venha contra ministros do STF. Eu vou trazer agora um pouquinho de detalhes do que disse o Paulo Capelli e vou mostrar para vocês o que os jornalistas da Globo News falaram sobre isso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estuda sancionar 3 ministros do STF com a Lei Magnitsky, que impõe restrições que vão do uso de cartões de crédito a transações em dólar. Além de Alexandre de Moraes, já citado publicamente pelo governo dos Estados Unidos, estão na mira da Casa Branca os magistrados Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Washington avalia que, por presidir a Suprema Corte, Barroso teria parcela de responsabilidade por decisões de Moraes que, na concepção da Casa Branca, violariam direitos humanos. Gilmar Mendes, por sua vez, entrou na mira do governo Trump por ser o ministro em atividade mais antigo no STF. De acordo com auxiliares do presidente dos Estados Unidos, Gilmar exerceria influência sobre seus pares por ser o decano da corte. Em um primeiro momento, Trump planeja sancionar apenas Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky, de modo a analisar como os demais integrantes do Supremo se portarão após a medida. Como próximo passo, a Casa Branca estuda estender a punição a Barroso, Gilmar e também ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os 3 magistrados do Supremo já foram sancionados pelos Estados Unidos com a perda do visto, punição que, na corte, só não atingiu André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. O PGR Paulo Gonet também foi alvo da perda do visto. Na penumbra faz muito tempo, vira e mexe, Eduardo Bolsonaro fala dela, mas dessa vez o que chegou para quem está lá em Washington, bolsonarista que está lá em Washington, é que poderia ter acontecido hoje já. Aí recebi uma mensagem de lá dizendo, não vai ser hoje, possivelmente amanhã. Eu falei, está dependendo de quem? E a resposta foi, está dependendo do Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Não me pareceu blefe, me pareceu bastante sério, inclusive, e há alguns sinais. O primeiro sinal é que um padrão. Toda vez em que Donald Trump disse alguma coisa que se reverteu contra o Brasil, teve uma mensagem antes, teve um recado antes, teve lá atrás, quando Marco Rubio foi no Congresso, estava no Congresso, foi questionado por um parlamentar republicano sobre o que estava acontecendo com o Brasil e se haveria providências, e Marco Rubio disse que sim, e logo na sequência a gente viu Donald Trump ameaçando taxar o Brasil em 50% de todos os produtos que chegam lá nos Estados Unidos. Mas tem um personagem nessa história que a gente precisa sempre citar, porque ele começou como uma espécie de azarão, que é Eduardo Bolsonaro. Ninguém acreditava que Eduardo Bolsonaro fosse ter ali os seus vasos comunicantes e chegar a esse ponto de estarmos prestes a ver um ministro do Supremo Tribunal Federal sancionado por uma lei que serve para terrorista da Al-Qaeda, que serve para quem praticou, para quem atuou contra eleições, vou chegar nesse ponto já já. Vamos entender primeiro o que é essa lei e como ela pode pegar o Alexandre de Moraes, e as informações que eu tenho é de que essa sanção se daria contra Alexandre de Moraes somente num primeiro momento. Vamos dar uma olhada aqui do que ela trata. Ela permite que os Estados Unidos imponham sanções a cidadãos estrangeiros e é uma decisão do presidente dos Estados Unidos, que ele tem que submeter em 15 dias ao Congresso americano, só que Trump tem maioria na Câmara e tem maioria no Senado. E aí, quem é que é punido? Pessoas acusadas de violações graves de direitos humanos ou corrupção em larga escala.
Esse texto foi aprovado na época do Obama em razão de um advogado russo que foi assassinado. Esse advogado tinha feito uma série de denúncias contra autoridades do Kremlin e aí o Obama sanciona essa lei. Depois essa lei sofreu uma emenda ao longo do tempo e aí ela passou a ser uma lei mais ampla. E o curioso, eu estava dando uma olhada aqui nas anotações que eu tinha feito sobre a Lei Magnitsky, porque tem uma ironia do destino, né? Ela diz o seguinte, que é possível sair da lista, que para sair da lista a pessoa tem que provar que não teve ligação com atividades ilegais que levaram à punição, que já respondeu na justiça por isso e que mudou de comportamento de forma significativa. Então, há alternativas a isso, mas, de novo, é uma decisão do presidente dos Estados Unidos. E essas medidas, elas podem ser impostas a agentes que reprimem denúncias de corrupção, cerceiam liberdades fundamentais ou, pasmem, atuam contra eleições democráticas. O que tem uma ironia do destino, porque a gente está no meio de uma ação penal que fala especificamente de tentativa de golpe. E o núcleo 2 dessa tentativa de golpe estava hoje em sessão na turma 1, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A possibilidade, aliás, de outros nomes serem sancionados, como o Rodrigo Pacheco, o próprio Alcolumbre, que está agora à frente à presidência do Senado, Hugo Mota, enfim. A gente tem também os nomes ali na PF, Andrei Rodrigues, diretor-geral, que tem bastante declarações bem políticas e de cunho ditatorial, inclusive, o próprio Fábio Shor. A minha pergunta é, nas suas expectativas, nos seus relacionamentos aí com outros parlamentares americanos, qual é a probabilidade de isso acontecer também, então, para além de Alexandre de Moraes, de outros nomes serem sancionados pela Lei Magnitsky? O que eu posso dizer é o seguinte, todos os relatórios estão prontos, está tudo à mão do presidente Trump e do secretário Marco Rubio. Qual decisão que eles vão tomar, por qual caminhos eles vão seguir, eu não sei. Mas eu acho que o cartão de visitas do Trump já foi apresentado quando ele colocou uma tarifa de 50% no Brasil, a maior tarifa dessa última leva. Né? Nenhum país tomou 50%, só o Brasil. E o Trump fala que é por conta da crise institucional brasileira. E também o cancelamento dos vistos, que não ficou só na Alexandre de Moraes, mas chegou a 8 ministros da Suprema Corte. Além deles, outras pessoas mais também. Então isso daí mostra que o Trump ele tem apetite para sancionar não somente o Alexandre de Moraes, mas outras autoridades brasileiras que servem a esse regime. E o Andrei, ele faz parte desse aparato persecutório, porque ele é que coloca a Polícia Federal para ir prender essas velhinhas, né, para retornar à cadeia, como a senhora Iracina Gash, que estava fazendo fisioterapia e pilates, e a sua tornozeleira teve problema. Ela cientificou o ministro Alexandre de Moraes, que ainda assim preferiu reenviá-la, ela tem 72 ou 73 anos de idade, de volta para um presídio. Então, quando a Polícia Federal se serve a isso, eles também estão entrando na mira das autoridades americanas. Então, o que eles vão fazer, ninguém sabe. A cabeça do Trump ela é totalmente imprevisível. Eu, inclusive, fiz uma brincadeira um tempo atrás, falei que eu acho que nem a mulher dele manda nele dentro de casa. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas tenho certeza, né? Eu não estou ameaçando os agentes da Polícia Federal, os delegados da Polícia Federal. Eu estou trazendo a exata dimensão da realidade. Os senhores serão sancionados. E sanção não é só não poder entrar nos Estados Unidos. É não ter contas bancárias, porque todo o sistema bancário brasileiro se conecta com o americano para ter acesso ao mercado mundial. São coisas muito mais severas. Vocês serão impossibilitados de abrir uma conta no Gmail, uma conta na Uber. Então é disso daí que a gente está falando, e eu acho muito provável que algumas pessoas, para além do Alexandre de Moraes, possam sofrer essas sanções. E os americanos também sabem que o que sustenta esse regime todo, o que está por trás do interesse de muitas das autoridades brasileiras, encontra respaldo nos escritórios de advocacia. É por isso que eu quero deixar bem claro aqui que a Viviane Moraes, esposa do Alexandre de Moraes, ela não é uma pessoa inocente igual a minha esposa. Porque eu vi na internet muita gente, Mariana, dizendo ele está indo para cima da esposa do Eduardo porque o Eduardo ameaçou a esposa do Alexandre de Moraes. Não. A percepção deles aqui é clara. E qualquer pessoa minimamente decente enxerga que a Viviane Moraes passou a ter um grande sucesso na advocacia depois que o Moraes virou ministro. Ela advoga em causas, por vezes, bilionárias. Ora, dentro do STF, isso daqui, aos olhos americanos, é uma maneira de corrupção. Então eles têm a faca e o queijo para poder agir. Se, na promiscuidade brasileira, isso é aceito como normal, aí é um problema de um país que se comporta como uma república de bananas, não de uma democracia farol das liberdades. Então é mais ou menos por aí que eu acho que as coisas vão se... Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o jornalista Marlon Cauê. Passando para te dizer, antes de você comentar aqui no vídeo, que eu fiz vários pacotes bem baratinhos para vocês se tornarem membro dos nossos canais
e vocês terem acesso a coisas bem legais, a ter a live, a comentários, a indicação de conteúdo, a participar até, se você desejar, de programas aqui comigo em lives, participar de um grupo fechado, dentre outros benefícios. Escolha o melhor pacote para você, que para você estar ajudando o jornalismo independente e ajudando a nossa mensagem a chegar o mais longe possível. Se torne membro do nosso canal. Segundo o Capelli, estariam também na mira do Donald Trump Luiz Roberto Barroso, que é atual presidente do STF, e Gilmar Mendes também, que é um cara muito ativo na corte, que é o decano do STF, um cara que tem claramente negócios em outros países, como em Portugal, por exemplo. A imprensa e até um deputado português já falou que queria investigar o Gilmar Mendes. Sempre há o Gimapaulosa que eles fazem em Portugal. É um cara que tem sociedade com a empresa que tem contrato com a CBF, um contrato milionário. E já teve jornalistas, vocês vão lembrar que teve jornalista da Piauí dizendo que quem manda na CBF é o Gilmar Mendes. Então esses seriam, então, além do Moraes, sancionados. Seriam o presidente da corte e também o Gilmar Mendes.